pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a aula 14 nós vamos falar sobre pontuação, aula 14 de língua portuguesa, tá certo? Vamos lá. Pontuação. Os sinais de pontuação são usados para estruturar as frases escritas de forma lógica, a fim de que elas tenham significado. A pontuação é tão importante na linguagem escrita quanto a entonação, os gestos, as pausas e até o tom de voz são na linguagem oral, né? Digamos assim, a pontuação para a escrita é como se fosse a entonação de voz, os gestos, as pausas e até o mesmo o tom de voz, né, utilizado quando a gente vai conversar pessoalmente com alguém, né? Então, assim, bem empregados, os sinais de pontuação são um grande recurso expressivo, certo? Ó, que doce era aquele sonhar. Tá vendo que a pontuação fez diferença aqui, né? Uma exclamação, né? Quem me veio, ai de mim, despertar, né? Tipo, é uma expressão tipo dor, né? E o despertar, dando uma interrogação aqui, né? Interrogação depois de despertar, né? Mal colocados, no entanto, eles podem provocar confusão ou até mudar o sentido das frases. Raquel não me respondeu. Quando a procurei já era tarde. Quer dizer que Raquel não me respondeu, não está dizendo em que momento. E quando a procurei já era tarde, está dizendo que já era tarde quando ele procurou ela, né? Agora, se fosse assim, ó, Raquel não me respondeu quando a procurei. Quer dizer que no momento que ele a procurou, ela não respondeu, né? Já era tarde, quer dizer que já não tinha mais, de repente já não tinha mais sentido a história deles, né, e tal, e já era tarde demais para que ela respondesse, ou já era tarde, talvez ele já perdeu ela, entendeu? Então, pode ver que mudou completamente o sentido, né? O ponto, tá? Então, o ponto, nós estamos falando de pontuação, e não é só o ponto, né, mas são todos os sinais de pontuação. Mas vamos falar do ponto. O ponto, ou ponto final, né, é utilizado basicamente no final de uma frase declarativa. Não sou poeta e estou sem assunto. Ponto. Né? Acabou o sentido dessa oração. Né? Alguns gramáticos chamam de ponto final apenas o ponto que encerra uma sentença. Ao ponto seguido por outras frases chamam de ponto simples. Além de finalizar um período, o ponto é utilizado em abreviaturas, ponto abreviativo, etc. H, São Paulo, né? E é muito usado quando apenas uma vírgula bastaria. É um recurso estilístico. Viera a trovoada, ponto. E, vírgula, com ela, vírgula, o fazendeiro, vírgula, que expulsara. Então, assim, isso aqui poderia ser uma vírgula, um ponto e vírgula, alguma coisa assim, mas é utilizado também o ponto, que é por recurso estilístico. Tá? Corintianos lotam o estádio, ponto, e rezam, né? Não necessariamente, faltou um ponto aqui, né? Não necessariamente terminou o sentido de tudo que estava sendo dito, mas é colocado aquele ponto ali e depois retoma-se, né? Tipo assim, corintianos lotam o estádio, ponto. Daí parece que o autor pensou assim, não, mas vou só acrescentar mais alguma coisa. E rezam, né? Entendeu? Tá vendo que ele meio que terminou a linha de raciocínio, mas ele vai dar aquela retomada. Então pode ser um recurso estilístico também, né? Agora a vírgula. A vírgula em seus vários usos é fundamental para a correta entoação e interpretação da frase escrita. Como simples sinal de pausa, ela indica um tempo geralmente menor que o do ponto. Todo cuidado, porém, é pouco para que ela não seja empregada como sinal de pausa em situações equivocadas. Compare o ponto e a vírgula como sinal de pausa. Era de noite, as janelas se fechavam. Era de noite, as janelas se fechavam. Viu que deu uma diferencinha, né? Sinais de pontuação. O ponto, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, pontos de interrogação, pontos de exclamação, reticências, parênteses, travessão e aspas, né? Esses são os principais sinais de pontuação da língua portuguesa, né? São os sinais de pontuação da língua portuguesa, né? Todos eles. O emprego da vírgula, né? O uso da vírgula é basicamente regulado pela sintaxe. Assim, nem toda pausa é marcada por vírgula.
né? Tem gente que fala assim, ó, a vírgula é para respirar. Não cai nessa, tá, pessoal? A vírgula não é para respirar. A vírgula é quando ela é necessária na oração. Existem orações longas que tu pensa assim, não, mas tem que ter vírgula aqui, não é possível falar tanta coisa ao mesmo tempo. Pois é, se essa oração estiver na ordem certa, ela não vai vírgula. E já uma oração, às vezes pequenininha, vai vírgula porque ela está ali com seus elementos fora de ordem, alguma coisa assim, né? Seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária de seu país foram tardiamente reconhecidos. Tá vendo? Ó, ela está em ordem. Porque qual é a ordem da oração? Sujeito, seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária. Tudo isso é o sujeito. De seu país, ainda, né? De seu país. Seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária de seu país. Isso tudo é sujeito. E no meio de sujeito não vai vírgula, né? Não vai vírgula no meio de um sujeito. Isso aqui tu não pode separar, porque isso tudo vai ser o sujeito da oração. O que tu acha na oração? A primeira coisa que tu faz quando vai fazer uma análise sintática, tu vai no verbo, foram, né? Foram tardiamente reconhecidos, né? Então assim, no momento que eu estou dizendo que foram tardiamente reconhecidos, né? Eu vou dizer que o que foi tardiamente reconhecido? Seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária de seu país, tá? Tem um monte, né? O centro disso tudo seria serviços, né? Vamos dizer assim, né? Seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária de seu país. Isso tudo é sujeito. Então não vai separar. Não se separa também o sujeito do verbo, né? E aí foram daí exige o complemento, tardiamente reconhecido. Foram o verbo de ligação, reconhecidos é o verbo no particípio. Então foram reconhecidos tardiamente ou foram tardiamente reconhecidos. Esse aqui é o adjunto adverbial, né? Para dizer que é uma questão de tempo, né? Que é tardio, tardiamente. Então não vai vírgula numa oração bem comprida, né? Para vocês verem. Na leitura em voz alta desse trecho, normalmente faríamos uma pausa após a palavra país. O uso da vírgula nesse caso, porém, é incorreto, porque estaríamos separando o sujeito do verbo, certo? Então, aqui não vai vírgula. Muita gente colocaria, mas só que estaria separando o sujeito, que é tudo isso, do verbo, né? Que no caso é foram reconhecidos, que é o verbo de ligação, mais o particípio, né? Certo? Como usar a vírgula? Em enumerações para separar os elementos que a compõem. Machado de Assis foi contista, romancista, poeta, dramaturgo e crítico literário. Nosso maior contista, romantista, poeta, dramaturgo e crítico literário foi Machado de Assis. Tá vendo que foi enumeração, então isso é uma das formas de usar a vírgula em enumerações, né? Comprei batata, cebola, alface, tomate, entendeu? Então quando tu for enumerar itens, né? Itens, funções, coisas assim em sequência, né? Gosto de festas, bares, balada, sabe? Então assim, quando tu for enumerar itens dentro de uma determinada categoria, né? Vai usar a vírgula. Geralmente o último termo da enumeração vem separado pela conjunção e, que é, por exemplo, e crítico literário, né? Mas poderia colocar uma vírgula no lugar desse e também, e estaria correto. Tem gente que acha que não, que o último tem que ser o e, né? Tem gente que acha que isso aqui é obrigatório, esse e aqui, né? Mas a gente poderia dizer, Machado de Assis foi contista, romantista, poeta, dramaturgo, vírgula, crítico literário. Também estaria certo, tá? Não é obrigatório colocar o e. Tá bom? Em intercalações, quando palavras ou expressões se interpõem entre o sujeito e o verbo, né? Entre o verbo e seus complementos, objetos, ou entre verbo e predicativo. Vamos lá. Os funcionários, a pedido do diretor, alteraram o horário. Então, a pedido do diretor, né, é um termo intercalado aqui que separou. Os funcionários alteraram o horário, certo? Os funcionários alteraram, a pedido do diretor, o horário. Então os funcionários alteraram o horário, da mesma forma. E o a pedido do diretor, né, é o que está o termo intercalado aqui, tá vendo que é o mesmo termo intercalado, só que numa posição diferente, né?
Então esse apetite do diretor veio depois do verbo aqui, e aqui ele veio antes do verbo, entre o verbo e o sujeito. Os funcionários estavam, porém, conscientes de seus direitos, né? Esse porém aqui, né, é um termo que está também colocado aqui no meio. Os funcionários estavam conscientes de seus direitos. Aí esse porém, como ele é uma coisa descartável, ele foi colocado aqui, né? É uma conjunção adversativa, né? Que coloca aqui, né? Para dizer que algo que foi dito antes está sendo contestado ali através disso, né? Os funcionários estavam, porém, conscientes de seus direitos. Então, no momento que a gente está dizendo aqui, ó, os funcionários alteraram, a pedido do diretor, o horário. Aí, vamos supor que essa tenha sido a frase anterior, né? Aí, a oração anterior. Aí, os funcionários estavam, porém, conscientes de seus direitos, né? Então, mesmo que tenha acontecido outra coisa diferente antes, esse porém aqui, que é adversativo, vai dizer então que os funcionários estavam conscientes de seus direitos. Eles estavam, porém, né? Ou seja, eu poderia colocar aqui na frente, porém, vírgula, os funcionários estavam cientes de seus direitos. Da mesma forma, tá? Atenção, quando se trata de intercalação de uma expressão curta, pode-se omitir a vírgula. Os funcionários alteraram imediatamente o horário da semana. As crianças comem brincando uma lata de sorvete. Comem, vírgula, brincando, vírgula, poderia ser, né? Ou então, os funcionários alteraram, vírgula, imediatamente, vírgula, o horário da semana. Pode, vírgula, pode não ir, tá? Não é obrigatório. Porque é um terminho curto, né? Não é uma oração que está ali no meio. Para separar a junta adverbial, sempre que ele sempre que ele seja extenso ou quando se quer destacá-lo. Depois de inúmeras tentativas, vírgula, desistiu. Isso aqui é o que? É junta adverbial de tempo, né? Depois de inúmeras tentativas, né? Quando foi isso? Depois de inúmeras tentativas. Poderia dizer que ontem desistiu, né? Ontem ele desistiu, né? Porque tu pode ver que é a noção de tempo, né? Depois de inúmeras tentativas. Escove os dentes, vírgula, sempre, e diga adeus às cáries, né? Dando aquela ênfase no sempre ali, porque ele está, então, né? Destacando, assim, dando uma ênfase, né? Escove os dentes, sempre, e diga adeus às cáries. Se a gente está escrevendo um texto informal, né? A gente colocaria esse sempre aqui em caps lock, né? Mas como isso não existe na língua portuguesa, assim, formal, né? Escrita, tu colocar um termo, todo ele em caps lock dentro, até existe, tá, pessoal? Existe. Mas eu digo assim, é um recurso linguístico que tu pode, simplesmente separando por vírgulas ali, para dar uma ênfase já é interessante, né? Para isolar o predicativo quando não for antecedido por verbo de ligação. Furioso, levantou-se, né? Então, não tem, né? E para isolar o predicativo quando não for antecedido por verbo de ligação, né? Ele levantou e estava furioso, né? Por exemplo, furioso, levantou-se, entendeu? É tipo um recurso linguístico também. Tu diz assim, ó, ele estava furioso e levantou-se. Tá vendo que poderia ser maior essa frase? Então ele resumiu, ele estava furioso em furioso apenas. Então, furioso, vírgula, levantou-se, né? Ele estava furioso e levantou-se. Tá vendo que assim fica um recurso linguístico interessante, né? Dá uma certa ênfase da forma que ele estava aqui, que é furioso, né? E levantou-se. E aí essa vírgula aqui faz a função, então, de separar as coisas para indicar que aqui foram omitidas palavras, né? O verbo de ligação não estava aqui, por exemplo, né? Ou estava, né? O verbo estar. Para isolar aposto. A minha avó, Maria, era suíça. Então, quando a gente falou lá de, né, aposto, né? É isso aí, justamente isso, né? Nas orações apositivas lá também, né? A minha avó, vírgula, Maria, era suíça, né? A minha avó era suíça, né? O Maria é só o aposto que explica quem é a minha avó. Para isolar o vocativo. Estamos de férias, pessoal, né? E aí, tipo assim, venham, pessoal, venham aproveitar as ofertas, né? Tipo assim, para marcar elipse do verbo, sua palavra é a verdade.
ponto e vírgula. A minha, vírgula, a lei. A minha palavra é a lei, entendeu? Então, quando marca a elipse do verbo, quer dizer, eu não preciso falar o verbo de novo. A sua palavra é a verdade, a minha é a lei. Então, para não repetir, a minha palavra é a lei, eu suprimo isso colocando uma vírgula para fazer a elipse do verbo que já foi colocado. Ou seja, para recolocar subentendidamente aquele verbo que foi omitido ali. Certo? Para separar orações coordenadas, exceto as iniciadas pela conjunção e. Sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou, né? Quis conceder, vírgula, agarrou-se a um armário, vírgula, cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna, tá? Então até aqui estava sendo assindética, né? Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou resistindo ainda, né? E aí foi a aditiva aqui, estendeu os braços até a coluna. Então quando se tratar das coordenadas assindéticas, normalmente vai ser por vírgula, né? E aqui é a sindética aditiva, né? Que aí vai ter e estender os braços até a coluna, aí não vai a vírgula, certo? Então, exceto as iniciadas pela conjunção e. Agora aqui, por exemplo, sei que ele andou falando de mim em castigo, vírgula, mas ninguém se impressionou, tá? Atenção, muitas vezes usa-se a vírgula antes de e, principalmente quando liga orações com sujeitos distintos. Agora Fabiano era vaqueiro, vírgula, e ninguém o tiraria dali, né? Então, assim, o sujeito dessa frase aqui, agora Fabiano era vaqueiro, ninguém o tiraria dali, aqui o sujeito é Fabiano, aqui o sujeito é ninguém, né? Então, agora Fabiano era vaqueiro, vírgula, e ninguém o tiraria dali. E isso aqui vai vírgula, tá? Porque apesar de ser o e, né, as duas orações elas têm sujeitos distintos, né? Então, quando eu falo que ninguém o tiraria dali, não é o mesmo sujeito de agora Fabiano era vaqueiro. Então, por isso, mesmo sendo o e, ele vai a vírgula ali. Essa é a atenção que a gente tem que cuidar bastante, tá? Para dar ênfase, marcando uma pausa maior. Disse e fitou Donana e sorriu para ela, né? Então, esse disse, deu aquela ênfase marcando a pausa, né? E fitou Donana e sorriu para ela. Marcou a pausa, né? Quando forma um polissíndeto, levanta e senta e vira e torna a se levantar. Quer dizer que tu tá colocando vários síndetos em sequência aqui, né? Para isolar orações adjetivas explicativas. Minha avó, vírgula, que era francesa, vírgula, não tolerava grosserias, né? Minha avó, porque era francesa ou pelo fato de ser francesa, não tolerava grosserias. Então, é uma vírgula que vai fazer uma explicação aqui, né? Uma oração adjetiva explicativa aqui no meio, né? Então, vai ser entre vírgulas também, tá? Para separar as orações adverbiais e substantivas quando antecedem a oração principal. Então vamos lá, ó. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado, tá? Como Cassiano chegou a prefeito, ninguém soube. Tá? Então isso também, separando as orações ali, né? Vocês vão também perceber que a vírgula é necessária, tá? Atenção, quando propostas à oração principal, as orações substantivas, com exceção da apositiva, não vêm separadas por vírgulas. Ninguém soube, quando pós-postas, então, quando colocadas depois, né? Ninguém soube como Cassiano chegou a prefeito. Ninguém soube isso, né? Então, ninguém soube como Cassiano chegou a prefeito. Agora, se fosse ao contrário, como Cassiano chegou a prefeito, vírgula, ninguém soube. Entendeu? Então, tá vendo que a oração principal é ninguém soube, né? E como Cassiano chegou a prefeito, não é a oração que complementa, né? Então, como Cassiano chegou a prefeito, vírgula, ninguém soube, tá? As orações adverbiais pós-postas à principal
geralmente se separam por vírgula, nem sempre obrigatória. A chuva não veio, embora todos a esperassem. Quer dizer, embora todos a esperassem, a chuva não veio. Tá vendo que foi porque ela estava posposta, né? A oração adverbial, né? Embora todos a esperassem, né? A chuva não veio. Então, isso aqui vai precisar da vírgula para separar, tá? As mesmas regras que valem para as orações desenvolvidas valem para as reduzidas. Para erguer-se, vírgula, foi necessária a ajuda do carcereiro, né? Para que ela se erguesse, foi necessária a ajuda do carcereiro. Ou seja, poderia não ter vírgula se fosse mais compridinho um pouco, mas como ela está reduzida, para erguer-se, vírgula, foi necessária a ajuda do carcereiro, né? Então, isso aqui tá sendo uma oração reduzida assim, né? E aí, puxando aqui a vírgula para manter a coisa bem pontuada, bem separadinha, né? E o ponto e vírgula, pessoal? Não é ponto nem vírgula, é o meio termo, né? É assim, ó, parece ridícula essa definição, mas o ponto e vírgula ele não é ponto nem vírgula, né? Ele é mais do que uma vírgula e menos que um ponto. Então, o ponto e vírgula é usado basicamente quando se quer dar à frase a pausa e a entoação equivalentes ao ponto, mas não se quer encerrar o período. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Ou seja, tá vendo? Se fosse só uma vírgula ficaria estranho, né? A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados, vírgula, perdê-los equivalia a morrer. Tá vendo que precisou ter uma pausa maior, né? Mas poderia colocar um ponto? Poderia. Mas se colocasse um ponto aqui, teria que já começar aqui como se fosse uma nova oração. Então, claro, por recurso linguístico, poderia sim colocar um ponto, mas cabe bem um ponto e vírgula naquele caso ali, né? O ponto e vírgula também é utilizado para separar itens de uma enumeração. O plano prevê internações, exames médicos, consultas com médicos credenciados, aí o ponto, que daí já falou tudo, né? Tudo que for enumerando aqui, se tivesse 20 itens aqui, todos teriam um ponto e vírgula, né? E o último seria o ponto final, que é onde acaba a enumeração dos itens. Então, nesse caso aqui, vai ponto e vírgula, de acordo com a língua portuguesa. Tá? Só uma... Agora, antes de partir para os 2 pontos, eu quero comentar uma coisa do ponto e vírgula ainda. Que tem uma frase que é o seguinte, assim, ó. As meninas trazem salgado. 2 pontos. Os meninos, vírgula, refrigerante, né? Então, assim, as meninas... Porque se eu colocar só uma vírgula, vai ficar assim. As meninas trazem salgado, vírgula, os meninos, refrigerante. Tá vendo que parece que as meninas trouxeram salgado, meninos e refrigerante? Tá a impressão que elas trouxeram as 3 coisas. Então, colocando um ponto e vírgula nisso, vai ter as meninas trazem salgado, ponto e vírgula. Os meninos, vírgula, refrigerante. Quer dizer, os meninos trazem refrigerante. Só que como foi suprimido o trazem, né? Os meninos trazem refrigerante, foi suprimido. Colocou os meninos, vírgula, fez elipse do verbo, né? Os meninos, refrigerante. Então, assim, como fez elipse, volta e puxa um ponto e vírgula entre o salgado, né, e o restante. Aí, por exemplo, as meninas trazem salgado, ponto e vírgula. Os meninos, vírgula, refrigerante. Tá vendo que foi necessário ponto e vírgula? Porque se tu colocasse só vírgula, dava a impressão que os meninos trouxeram tudo. Trouxeram salgado, meninos e refrigerante. Salgados, os meninos e refrigerante, né? Foi necessário ponto e vírgula para separar a ideia ali e fazer elipse do verbo depois, né? Poderia colocar ponto final? Poderia, só que daí, para tu fazer uma elipse do verbo depois de um ponto final, ficaria um pouco mais complicado, né? Tu falar que depois que encerrou o período no ponto final, tu começar um novo período e omitir o verbo, ia ficar estranho. Daí teria que colocar de novo, os meninos trazem refrigerante, porque se tu tá começando um novo período, tu não sabe de que verbo tá se falando, né? Então, bota ponto e vírgula e fica bem interessante, tá? Vamos seguir nos 2 pontos agora, então. 2 pontos. Usam-se os 2 pontos, geralmente, para introduzir uma explicação, um esclarecimento. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. 2 pontos. Quais são as 2 almas? Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Tá vendo que introduziu? Então, introduziu a explicação, o esclarecimento, 2 pontos.
para introduzir uma citação ou a fala do personagem. O avô costumava resmungar. 2 pontos. Quem sai aos seus não degenera. Então assim, né? Introduziu a citação, né? O avô costumava resmungar. 2 pontos. Quem sai aos seus não degenera, né? É o resmungo do avô. Foi introduzida a citação do avô aqui. Então vai 2 pontos, introduzindo a citação. Tá? Agora interrogação e exclamação. O ponto de interrogação marca o fim de uma frase interrogativa direta. Quem te deu licença? O ponto de exclamação marca o fim de frases optativas, imperativas ou exclamativas. Como era lindo o meu país. Ou então, por exemplo, venha logo, né? Que é imperativa, né? Então, assim, a exclamativa é quando quer se dar uma ênfase naquilo, né? De uma forma exclamada, de uma forma, não é interrogação, né, pessoal? E não seria um ponto final, porque muitas vezes o ponto final ele é mais seco, ele é mais sem sentimentos, vamos dizer assim. E a exclamação, sempre que tu sentir alguma ênfase, algum sentimento, alguma coisa que mereça ter um tratamento mais rebuscado, no sentido de chamar atenção para alguma coisa, né? Tipo, como era lindo o meu país, venha logo, depressa, né? Tudo isso puxa um ponto de exclamação porque parece que vai no sentimento, né? Certo? Reticências. As reticências interrompem a frase marcando uma pausa longa com entoação descendente. São usadas basicamente para indicar uma hesitação, uma incerteza ou mesmo um prolongamento da ideia. Há um roer ali perto, que estarão comendo. Então assim, há um roer ali perto, né? Tipo assim, não sei o que é, né? Mas há um roer ali perto, né? Tá vendo que puxou reticências, né? Para sugerir uma ironia ou malícia. Se ele até deixou a mulher que tinha, assim, ó, é um fato. Eu estou bem informado, né? Estou bem informado. E aí deu aquela ironia, né? E ria para João Magalhães lembrando Margot, certo? Então, reticência serve para isso, né? Muita gente pensa, vou só terminar de falar sobre reticências, muita gente pensa que reticências é depois do etc ali, né? Fala assim, comprei banana, maçã, leite, uva, etc. E aí bota reticências. Não. Depois do etc é etc, ponto. É só um ponto final. Por quê? Porque não é reticências. Depois do etc é uma abreviatura apenas. Do etc, ponto. Né? Reticências é quando dá essa noção aqui, né? Ironia, malícia, né? Ironia, malícia, ou então, né, a hesitação, né? Há um roer ali perto, uma incerteza, né? Alguma coisa assim, entendeu? Então, isso é reticências, tá, pessoal? E vamos ver as aspas agora. As aspas são usadas para assinalar citações textuais e para indicar que um termo é gíria, estrangeirismo ou que está sendo usado em sentido figurado. O presidente afirmou que em seu discurso toda a corrupção está combatida. Então, isso é a citação dele. Minha turma é fissurada nessa música. Fissurada, assim, seria, de acordo com a língua portuguesa, já é aceito o termo fissurado como gamado, né, como apaixonado, né? Mas o fissurado poderia ser uma rachadura, por exemplo, né, uma fissura, rachadura. Fissurada, a parede está fissurada, né? E isso seria a fissura no sentido normal mesmo da coisa. Então a minha turma é fissurada nessa música. Ou então a gente pode colocar aspas assim, ó. O meu amigo, entre aspas, né? O meu amigo me expulsou da festa, né? Então assim, o meu amigo, então não é amigo, né? Mas dá aquela sensação de ironia, aquela coisa que tu... no sentido mais figurado, assim, dá pra se usar muito a gíria, as aspas como ironia também, né? Aquele ótimo deputado praticou corrupção. Ele não é ótimo, né? Se praticou corrupção, não é ótimo. Então bota entre aspas ali, né? Pra dar aquela coisa, né? Tipo uma gíriazinha, no sentido figurado, alguma coisa assim. E, por exemplo, assim, né? O estrangeirismo, né? Se tu vai falar na palavra site, por exemplo, né? Que é uma palavra estrangeira, né? Que em português seria sítio, né? Tu pode escrever assim,
entre no meu site e inscreva-se, né? Aí o site tu coloca entre aspas porque é um termo estrangeiro, tá certo? Vamos lá, seguindo. Travessão e parênteses são usados para esclarecer o significado de um termo. Granada, último refúgio dos árabes, foi conquistada em 1492. Granada, entre parênteses, último refúgio dos árabes, foi conquistada em 1492. Isso aqui também poderia ser entre vírgulas, que daria na mesma, né, pessoal? Então, travessão, parênteses e até entre vírgulas também poderia funcionar. Mas esses são exemplos de uso do travessão e do parênteses, tá? Os dois sinais têm basicamente a mesma função, a diferença entre os dois está na entonação, mais pausada no caso do travessão, além do caráter estilístico, mais objetivo no caso dos parênteses. Intercalar reflexões e comentários na sequência da frase, mas agora, pela 100ª vez eu pensava, não podia admitir aquelas mesquinharias. Então é um recurso literário muito importante, a maioria dos livros utiliza as travessões assim, né? O travessão também é usado em diálogos para marcar mudança de interlocutor. Peri sente uma coisa. O quê? Não ter contas mais bonitas do que estas para dar-te. Então, assim, né? O José de Alencar, né? No livro Guarani, né? Que tinha o personagem Peri. E coloca aqui, então, os travessões para indicar as falas, né, dos personagens. Quando muda o interlocutor, né? E agora os exercícios de fixação para a gente matar essa matéria de pontuação aqui, então. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a letra correspondente ao período de pontuação correta, tá? Hoje, vírgula, eu daria o mesmo conselho, vírgula, menos doutrina e, vírgula, mais análise. Esse aqui não, tá errado. Hoje eu daria o mesmo conselho, 2 pontos, menos doutrina e mais análise. Introduziu ele introduziu uma enumeração com os 2 pontos, utilizou perfeitamente os 2 pontos e é a nossa resposta correta, a letra B. Agora vamos ver. Hoje, vírgula, eu, vírgula, daria, sabe? Tá vendo? Separou o sujeito do verbo já, né, pessoal? Então tá errado. Hoje eu daria o mesmo conselho, menos doutrina e mais análise. O mesmo conselho, menos doutrina e mais análise sem separar, sem nada, sem vírgula, não. Acabou. Isso aqui teria então ter os 2 pontos. Hoje eu, vírgula, daria, separou sujeito e verbo, mesma coisa, então resposta da letra B. Perfeito? 2. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo. Quando se trata de trabalho científico, 2 coisas, vírgula, né? Quando se trata de trabalho científico, vírgula, 2 coisas devem ser consideradas. 2 pontos. Uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, a outra é o valor prático que possa ter. Então, começou por vírgula, 2 pontos, e aqui ponto e vírgula, porque uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece, ponto e vírgula. A outra é o valor prático. Está vendo que separou, né? A outra, uma é a contribuição teórica, a outra é o valor, entendeu? Enumerou, separou com ponto e vírgula. Resposta vai ser a nossa letra C. Certinho? 3, então. Observe, depois de muito pedir, obteve o que desejava. Isso aqui vai ser uma vírgula. Depois de muito pedir, vírgula, obteve o que desejava. Se fosse em outras circunstâncias, vírgula, teria dado tudo certo. Vírgula de novo. Então as 2 primeiras vírgulas já vai ser a letra C. Vamos ver que o 2 pontos é ponto e vírgula. Exigiam-me o que eu nunca tivera. O que eu nunca tivera? Então eu introduzi uma fala, né? 2 pontos. Uma boa educação. 2 pontos. Fez primeiramente seus deveres. Depois foi brincar. Fez primeiramente seus deveres, ponto e vírgula, né? Depois foi brincar. Resposta, letra C. Certinho, pessoal? E com isso a gente encerra essa aula de hoje. Opa! Volta que isso aqui é a próxima aula. Continue focado e até a próxima aula, que a gente já viu sobre o que vai ser ali, mas vamos esperar, daqui a pouquinho a gente vai gravar ela, então. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.